Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a nossa trocação de ideia vai ser sobre o trigo, certo? Sobre os farináceos, sobre o pão francês, sobre tudo aquilo que abunda hoje em dia no nosso dia a dia, na nossa rotina, certo? Se você vai em panificadoras, em padarias, você vai ver uma abundância de derivados do trigo e até que ponto isso é realmente saudável para a nossa saúde, certo? Eu, particularmente, não sou muito a favor, não gosto muito da ideia de você comer farináceos. Muita gente fala que não tem problema, que é tranquilo, certo? Mas a real nutrição não é tão a favor assim a farináceos, a derivados de farinha de trigo. Por que disso? Vamos começar lá atrás, tá? Qual que é o problema do trigo hoje? Um grande argumento do mainstream é que, na verdade, a gente está sendo terrorista nutricional, certo? Porque há milênios se consome trigo, há milênios se consome pão, certo? Então por que agora a gente faz tanto terrorismo nutricional assim? Por que será? Vamos conversar sobre isso. O primeiro fator é que o trigo vem sofrendo hibridizações e modificações ao longo dos anos, certo? O trigo primordial é o Anchor, o tipo Anchor, Emmer e Anchor, certo? Que é um trigo, a massa do pão, ela esfarela, ela é seca, ela não é essa massa fofinha que gruda, que cresce, certo? Elástica, é uma massa seca, uma massa esfarelenta, certo? Por isso que você vê aqueles pães, famosos pães sírios, pães árabes, pães de Cristo, aquilo não tem nada a ver com o nosso pão, certo? Você pega ele nem estica a massa, ele já quebra. Por quê? Porque ele possui muito menos glúten. E aí que é o grande problema, um dos grandes problemas do trigo, certo? Porque glúten vem de glue, vem de cola, certo? Que é a proteína, essa espécie de antinutriente, essa proteína do trigo responsável por dar essa elasticidade. É por isso que hoje os padeiros eles amam utilizar as farinhas com o maior teor de glúten possível, que é essas convencionais enriquecidas com ferro e ácido fólico, porque elas são massas fáceis de trabalhar, elas são elásticas, certo? Então, o trigo de hoje é totalmente diferente do Encore lá do passado, do trigo raiz, certo? Então ele vem sofrendo modificações, hibridizações, tudo isso com o intuito de tornar ele mais produtivo, mais produzível, certo? Então eles fizeram modificações, deixaram esse trigo anão, modificaram esse trigo, hibridizaram até chegar nessa porcaria que a gente tem hoje, que é o trigo moderno, certo? Com um teor de glúten muito maior do que o trigo original, certo? Record e hibridizações. Então, retornando aqui, o principal grande problema do trigo hoje, não é o único, tá? Mas é o principal, é esse alto teor de glúten que ele possui. E qual que é o problema do glúten, Gabriel? Eu não sou celíaco, por que você fica batendo tanto nessa tecla de glúten, sendo que nem intolerância ao glúten eu tenho? Será mesmo? Você já ouviu falar de sensibilidade não celíaca ao glúten? Todas as pessoas, em certo grau, têm essa sensibilidade, certo? Nosso organismo ele não é adaptado a receber uma carga tão grande de glúten. E qual que é o problema do glúten? As proteínas presentes no glúten, principalmente a glutenina, quando ela entra na sua barreira ali do intestino, ela produz uma substância ali chamada zonulina, certo? E essa substância faz com que a parede do intestino, que é fechadinha, impossibilitando a saída e a entrada de nada, ela se abra, certo? Causando permeabilidade intestinal. Acho que você já deve ter ouvido bastante esse termo, só que nunca ninguém explicou provavelmente do que se trata, certo? Essa permeabilidade intestinal causada pela zonulina, que faz com que se abra esses, né? Essa barreira do intestino, fazendo com que muitos alimentos, resquícios vazem dali, podendo até causar doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, certo? Entretanto, esse não é o único problema, tá? Se você for observar os farináceos, hoje em dia, a maioria deles não é feito da forma correta que nem se era feito o pão antigamente, com farinha, água e sal apenas. Eu acabei de abrir aqui no computador os ingredientes do pão francês só pra gente dar uma olhada, certo? Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
óleo vegetal, que já é uma porcaria, sal refinado, açúcar refinado e fermento químico derivado de brometo. Então, se esse trigo não bastasse já ser modificado, hibridizado, certo? Se ainda não bastasse ele ser refinado, adicionado um monte de micronutrientes como ferro e ácido fólico sintético, seu corpo não absorve nada. Além do mais, ele recebe um banho de agrotóxico, principalmente de glifosato. Então, você está vendo a bomba tóxica que você está colocando para dentro do seu organismo. Isso não bastasse, praticamente todos os farináceos, pães, bolos e massas, certo? E, na receita são utilizados esses inúmeros ingredientes terríveis ainda para a sua saúde. Então eles jogam ainda mais carga tóxica em algo que já é ferrado por natureza, certo? Então terrível, óleo vegetal rico em ômega 6, totalmente pró-inflamatório, fermento de brometo compete com iodo na sua tireoide, podendo causar hipotireoidismo, sal e açúcar refinado, não preciso nem falar aqui, né? Então é realmente muito complicado. Qual que é a única ressalva, a única menção honrosa para o trigo? São os pães de fermentação natural, certo? Eu consumo um aqui, não todos os dias, consumo às vezes, que é um pão de fermentação natural feito com farinha de trigo orgânica, tá? Que eu já não tenho problema com GMO, né? Organismo geneticamente modificado, nem com glifosato, certo? E além de ele ser orgânico, ele é fermentado naturalmente, não tem adição de fermento químico ali. Os ingredientes dele são somente farinha de trigo orgânica, água e sal. É só isso que precisa um pão, sal marinho inclusive. E ele é fermentado naturalmente, eles fazem a massa e deixam essa massa fermentando. Onde eu quero chegar com isso? Nesse processo de fermentação, as leveduras ali presentes consumirão boa parte desse glúten, certo? Para você, vão digerir para você esse glúten. Olha só que maravilha que é a fermentação. Cada dia que passa eu estudo mais, eu fico apaixonado pelo processo de fermentação. O quanto esses micro-organismos benéficos, eles são nossos aliados, certo? Mesmo assim, não tira tudo. Se você tem doença autoimune ou é celíaco, tem uma sensibilidade muito grande ao glúten, eu aconselho você de início evitar tudo. Mas eu tolero bem, então é uma particularidade minha. Você pode testar esses de fermentação natural, que é infinitamente. Olha a diferença disso aqui. Pega essa diferença aqui. Pão francês convencional, farinha de trigo não orgânica, ou seja, recebe um banho de glifosato, enriquecida com ferro e ácido fólico sintético, certo? Ela é branca, ela é refinada, ela não tem propriedade nenhuma. Eles adicionam óleo vegetal, açúcar refinado, sal refinado e fermento químico, certo? Olha só, e chega na sua casa e ainda passa margarina ainda, né? Para completar a desgraça. Do outro lado temos o pão de fermentação natural, farinha de trigo orgânica, água e sal marinho, só. Fermentado naturalmente, as leveduras consumindo ali boa parte desse glúten, certo? Não tendo risco de OGM nem glifosato. Não é o ideal? Não é o ideal, porque tá, mesmo esse aqui, perfeitinho, do jeito que eu falei para vocês, ele tá muito longe de ser o Encore da época de Cristo, tá? Mas já é uma redução de danos, não é mesmo? Então, pessoal, o consumo de farináceos desses industrializados de padaria, eu aconselho que você evite ao máximo. Quer comer alguma coisa no café da manhã? Cara, come banana com canela e ovo mexido, come crepioca, certo? Come iogurte com mel. Não vai nos farináceos, cara, não vai nos farináceos. Não caia nessa que os seres humanos sempre consumiram pão, não caia nessa. Entendeu? Isso é verdade, eles sempre consumiram pão, mas eles explicam para você o que eu acabei de explicar, eles explicam todas as modificações que o trigo teve ao longo do tempo, eles explicam esses inúmeros aditivos alimentares do pão francês e desses farináceos? Eu acho que não. Por quê? Porque muito provavelmente eles não sabem também, ou se sabem fazem vista grossa, certo? Indicação de livro aqui, óbvio, Barriga de Trigo. Lê lá, não tá duvidando de mim? Lê toda a pesquisa que o autor fez mostrando essas modificações que o trigo vem tendo ao longo dos anos. Perfeito? Vou ficando por aqui. Tamo junto. É sobre isso.